for, né? Se a gente traduzir isso daí do inglês para o português, ele significa para. E para que serve essa instrução? Ela basicamente é uma estrutura de repetição, onde ela vai ficar fazendo diversos loopings com base em alguns parâmetros que nós definimos na chamada dessa função, que é o for, né? Se a gente fosse programar ela utilizando uma linguagem de programação como JavaScript, por exemplo, ela ficaria dessa forma. For, que é a função, nós abriríamos e fecharíamos os parênteses e dentro desses parênteses nós colocaríamos os argumentos. O for basicamente espera 3 argumentos diferentes. O primeiro é qual o valor do início dele, né? Então é muito comum que a gente nomeie uma variável aqui dentro. Por exemplo, eu estou nomeando uma variável de i e atribuindo o valor 0 a ela. O que isso significa? Significa que nessa estrutura de repetição, o valor da minha variável i é 0. Então ele vai começar com o valor 0 nessa estrutura de repetição, tá? Logo após isso, eu preciso definir uma condição que vai dizer para o meu for quantas vezes ela vai se repetir, a estrutura vai se repetir. Então, essa condição ela é feita da seguinte forma. Eu informo a minha variável, que eu defini nesse momento como 0, e aqui eu posso colocar, enquanto i for menor que 5, por exemplo, ele vai ficar executando e iterando este loop. Então, ele vai ficar executando a mesma tarefa pelo menos 5 vezes, ok? E o terceiro parâmetro que o comando for espera, a estrutura de repetição for espera, é a iteração que eu vou fazer, ou seja, o quanto eu vou aumentar o valor do meu i a cada repetição. E por que que isso é importante? Imagine que o que eu quero é que meu laço for ele execute a mesma tarefa 5 vezes, tá? Então, eu estou definindo o valor inicial da minha variável i em 0. E o que isso significa? Significa que o valor inicial dessa variável é 0. E enquanto i, que nesse exato momento é 0, for menor que 5, ele vai executar essa tarefa. Só que se eu não definir uma regra de incremento, ou seja, de aumento do valor da minha variável, essa tarefa vai ficar rodando para sempre. E nós nunca queremos isso, porque isso pode causar um erro no nosso programa, onde ele vai ficar executando tantas vezes que vai gerar o estouro da memória do seu computador. E isso pode gerar um grande problema, seja qual for a aplicação. Então é muito importante que a gente coloque um terceiro parâmetro aqui, falando a cada iteração quanto o valor de i vai aumentar, né? Como uma boa prática, quando nós colocamos o valor i++, nós estamos querendo dizer que o valor de i vai aumentar 1. Então é a mesma coisa que eu tivesse feito isso daqui, ó, i mais 1, tá? Mas a galera costuma utilizar o i++. Jonathan, sou obrigado a somar sempre o i com mais 1? Se eu quiser somar mais 2, por exemplo, não tem problema, você poderia colocar aqui i mais 2. E o que aconteceria é que na primeira iteração, o valor de i é 0. Então imagina que minha tarefa vai imprimir na tela o valor de i. Na primeira vez que ele rodar, ele vai imprimir o valor 0. Quando for finalizar, ele vai pegar o valor do meu zero atual, do meu i atual, que é 0, e vai somar com mais 2. 0 mais 2 igual a 2. Na segunda iteração, e aí ele vai perguntar aqui, ó, i ainda é menor que 2? Ainda é menor que 5, perdão. E o valor do meu i agora é 2. E 2 é menor que 5. Então ele vai executar a minha tarefa mais uma vez. Então ele vai imprimir na tela agora o valor de i novamente, que dessa vez é 2. Terminando a tarefa, ele vai vir aqui no i e somar mais uma vez com 2. Então, i, que dessa vez é 2, mais 2 passa a ser 4. E aí ele vai perguntar novamente aqui no meio. I é menor que 5? E dessa vez tem um valor de 4. E 4 é menor que 5. Então ele vai executar essa tarefa mais uma vez. E dessa vez ele vai imprimir o valor 4 na tela, né? Então, mais uma vez ele vai seguir esse ciclo. E recebe mais 2. Então, dessa vez o valor de i é 4. Quando ele somar com mais 2, ele vai para o valor 6, certo? E aí, quando ele cair aqui na condição perguntando se i é menor que 5, dessa vez o valor de i é 6. E 6 é maior que 5.
Então significa que quando ele fizer essa condição, ela vai dar falso. Então, ao invés de executar mais uma vez essa tarefa, ele vai ignorar e vai vir aqui para o fim do bloco, certo? Esse é o funcionamento da estrutura de repetição for.